Judô e o saber cair para a criança. Tiago Pardim Santavica. Olá, meu nome é Tiago Pardim Santavica, eu sou aluno do curso de Educação Física Bacharel da Uniaselv do 7º semestre. Estou aqui hoje para apresentar este trabalho voltado para o meu estágio 2, que vai falar sobre um importante tema, a queda na infância e como preveni-la. Vamos acompanhar? Hoje nós vamos falar da importância do judô para as crianças aprenderem a cair. A escolha deste tema se deu pela relevante importância do assunto, principalmente para nós da área da educação física, que lidamos com atividades que podem ter quedas acidentais em diversos ambientes, seja na escola ou em escolinhas esportivas. Por isso, para nós da área da educação física, seja aqueles que estão inseridos na área das lutas ou não, é muito importante discutir este tema. As quedas acidentais na infância podem causar lesões graves que podem levar a óbito. Por isso, o tema se torna indiscutivelmente importante para ser debatido em diversos campos da área da saúde, entre eles a educação física. Estar a par de como prevenir essas quedas acidentais para evitar lesões, seja em aulas de educação física escolar, seja em aulas de escolinha de esporte, são muito importantes para o profissional de educação física. A aula terá como objetivos gerais explanar sobre a importância de a criança aprender a cair, apresentar o judô como ferramenta de ensino de quedas contra a prevenção de acidentes e apresentar o shirokemi, uma manobra para amortecimento do corpo durante a queda para trás, como ferramenta para auxílio das crianças, evitando acidentes mais graves. Uma pesquisa recente mostrou que 74% dos acidentes que levam a internações, que causam lesões graves e até óbitos em crianças são causados por conta de quedas acidentais. Essas quedas podem ser muito perigosas. Elas acontecem porque as crianças têm muita curiosidade, que é natural, mas também não possuem habilidades físicas e motoras para controlar o seu corpo e evitar problemas como lesões. Por isso que é importante discutirmos esse assunto. Como evitar as quedas na infância? Será que apenas campanhas de prevenção e orientação são capazes de amenizar o problema? Como a educação física pode contribuir de forma multidisciplinar para sanar esse problema?
As pesquisas sobre acidentes infantis nos mostram o quanto esse tema deve ser tratado com bastante atenção. Campanhas de orientações com os pais e as crianças são muito bem-vindas, mas nada pode substituir a prática e a vivência de atividades físicas que possam preparar a criança de forma física, psíquica, motora para enfrentar as quedas. O judô é um esporte cujo objetivo final é o arremesso do adversário contra o solo, os golpes de projeção chamados de nagewaza. Os judokas usam essas projeções em busca das pontuações que vão levá-los à vitória. O objetivo final é o ippon, é a projeção perfeita. Mas, para que o judoka aprenda a projetar o seu adversário, ele precisa antes aprender a cair, uma vez que ele também vai sofrer essas quedas. Por isso, desde a iniciação no judô, nós aprendemos técnicas e manobras para amortecimento das quedas. Essas técnicas são chamadas de ukemi. Existem 4 tipos de ukemi: o shirokemi, para trás, yokokemi, para os lados, mayokemi, para frente, e a última queda, que é dinâmica, chamada de mai mawari ukemi, que é o famoso rolamento. A pesquisa comparativa feita entre adultos que nunca praticaram judô contra adultos que já praticavam judô há mais de 5 anos mostram que aqueles que praticam judô respondem melhor a quedas acidentais, evitando lesões mais graves que possam atrapalhar as suas vidas. Por isso, o judô torna-se importante. Se a criança, desde a iniciação, aprende a cair, ela tem menos chances de se machucar. Vamos falar do shirokemi. O shirokemi é muito importante para ajudar as crianças na prevenção de quedas acidentais. Além de ensinar a criança a maneira correta de proteger o corpo numa queda para trás, o shirokemi ainda ensina que a criança não pode bater a cabeça no chão e que ela não pode amortecer a queda usando os braços. Isso é muito importante para evitar lesões como fraturas e luxações das articulações de ombro e cotovelo. O shirokemi é um exercício de importante relevância para a prevenção de acidentes com quedas. Ele pode ser ensinado em qualquer lugar onde possa se adaptar um espaço seguro para a criança iniciar a prática. Por questões pedagógicas, a iniciação ao shirokemi se dá na posição sentado, pois ela traz mais segurança para a criança e também ajuda a desenvolver algumas habilidades. Porém, antes de chegar na prática do shirokemi, a criança aprende algumas regras que são importantes para a execução do movimento, e ela também passa pelo treinamento do domínio de membros superiores e da musculatura do pescoço. Para o início da prática, é muito importante que a criança se sinta segura e à vontade para executar o exercício. O professor pode usar de estratégias como atividades lúdicas para estimular a criança. No judô, a iniciação ao shirokemi se dá de forma pedagógica. No primeiro momento, o mais importante é que a criança se sinta à vontade e esteja adaptada ao ambiente onde irá praticar as atividades físicas. Do grupo das 4 quedas do judô, o shirokemi é a primeira a ser ensinada, pois ele é mais fácil de ser aprendido, pois a sua posição inicial é sentado. A iniciação se dá de forma lúdica, principalmente dependendo da idade da criança. Quanto menor a criança, mais lúdico será a iniciação a este movimento. O mais importante, porém, é que fique demonstrado 2 regras importantes, que são aprendidas desde o primeiro momento da prática do shirokemi. As 2 regras iniciais mais importantes a ser aprendida pela criança é a primeira:
a não bater a cabeça contra o solo, e a segunda é não usar os braços para amortecer a queda. A criança, no primeiro momento, deve aprender a aceitar que vai cair. E isso pode ser um pouco difícil para algumas crianças, mas conforme o treinamento avança, elas vão se acostumando. Entender que a queda faz parte do judô é muito importante para que a criança possa se sentir à vontade. Quando as crianças começam a aprender a cair, é natural que nas primeiras quedas elas batam com a cabeça contra o solo, mesmo que você faça atividades para evitar isso. Por isso, treinamentos como extensão e elevação do pescoço, além de atividades lúdicas que vão mostrar para a criança que ela não pode bater a cabeça contra o solo, são essenciais. A experiência e a prática também é muito importante nesse momento, pois ajudam a criança a perceber de forma melhor, natural e sozinha que ela deve evitar bater a cabeça contra o solo. Depois que a criança aprende a não bater a cabeça contra o solo, ela vai aprender a segunda regra mais importante do Shirokemi, que é não amortecer a queda com os braços, pois isso poderá causar lesões graves nas articulações dos membros superiores, como os braços, ombros e cotovelos. Entender que não se deve usar o braço para amortecer as quedas é uma das etapas mais difíceis no aprendizado do Shirokemi, pois requer também, psicologicamente, a perda do medo em cair para trás. Muitas crianças têm medo de cair e isso pode atrapalhá-las. Perder o medo é uma característica de cada uma, requer tempo e paciência. Num primeiro momento, para que a criança não utilize os braços para amortecer a queda a fim de evitar lesões, treinos deitados, somente com a batida das mãos, são realizados. Isso vai ensinar a criança que ela deve bater a mão contra o solo a fim de amortecer a queda, e não utilizar a mão para parar a queda especificamente, pois pode causar lesões. O processo de batida da mão, que é realmente o amortecimento da queda, é uma etapa importante e deve ser aprendida completamente pela criança, não podendo ser pulada. Depois que a criança aprende a bater a mão contra o solo para amortecer a queda, não utilizando os braços, e também a não bater a cabeça contra o solo, ela passa para a execução do Shirokemi propriamente dito. A movimentação do Shirokemi é muito simples e começa sentado para que a criança não tenha medo de cair. Partindo da posição sentado, a criança vai deitar fazendo uma flexão de quadril, elevando as pernas e amortecendo a queda com a batida da mão aprendida anteriormente, evitando bater a cabeça contra o solo. Esse simples exercício, chamado de Ushirokemi, pode salvar vidas. Padrões específicos para a realização da técnica serão cobrados conforme a criança avançar dentro do judô. Essas são características que fazem parte do esporte. Mas a execução de um simples Ushirokemi pode ajudar a criança a entender que, em caso de quedas acidentais, ela não pode usar os braços para amortecer a queda e sim fazer a batida de mão, e ela também deve evitar com que a cabeça se choque contra o solo. Conforme a criança avança dentro do judô e se desenvolve, outras formas de realizar o Shirokemi podem ser inseridas, como agachado ou mesmo em pé para aumentar a altura, ou mesmo de obstáculos, fazendo com que a criança interaja de maneira diferente. É preciso lembrar que os diferentes estímulos ajudam com que a criança tenha diferente desenvolvimento, o que é muito importante. É preciso considerar também que as outras formas de cair no judô, como para os lados, para frente ou no caso do rolamento, só deverão ser ensinados quando a criança tiver total domínio do Shirokemi, pois assim ela aprenderá a amortecer a queda com a batida de mão e não bater a cabeça contra o solo num exercício muito mais simples, já que as outras formas de cair no judô são bem mais complexas e exigem habilidades muito maiores. Vamos ver agora quais outros benefícios o Shirokemi pode trazer para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Além de todos esses benefícios que nós estamos falando, como ensinar as crianças a cair, ajudar a não bater a cabeça ou apoiar o braço no chão a fim de evitar lesões mais graves, o Shirokemi é preciso ser considerado, pois é um exercício de relevante importância para o corpo humano. Vamos ver? A realização do Shirokemi enquanto exercício físico é benéfico para o corpo, pois, ao executar a queda, a criança recruta um grande grupo muscular,
principalmente da região abdominal, fazendo assim com que ela desenvolva força nesta região do corpo, que é muito importante para a manutenção do equilíbrio. Uma criança sedentária que passe a praticar o judô encontrará no Shirokemi um exercício que pode ajudá-la no combate a doenças como obesidade. O Shirokemi ajuda ainda a criança a desenvolver o seu equilíbrio dinâmico e estático. A execução do Shirokemi tem inúmeros benefícios, tanto físico, quanto motor, quanto psíquico. E ele é muito importante para a criança em fase de desenvolvimento. Pela sua movimentação durante a execução, o Shirokemi se assemelha muito aos exercícios abdominais. E esses exercícios são importantes pois, além de ajudar na perda de peso e emagrecimento, eles ainda contribuem para evitar lesões posturais. Durante a execução do Shirokemi, podemos notar que existe uma flexão do tronco e uma flexão do quadril, agindo assim em toda a musculatura da região abdominal. O músculo reto abdominal é um dos mais favorecidos durante a execução do Shirokemi. A musculatura do abdômen é uma das principais para a manutenção do equilíbrio do corpo, ajudando a prevenir lesões posturais que possam acontecer por enfraquecimento ou encurtamento da musculatura desta região. A movimentação característica do Shirokemi, com a elevação dos membros inferiores, ajuda a enfatizar um pouco mais a região de inserção da musculatura do reto do abdômen, que se localiza na pubis e na sínfise púbica. Isso contribui para o fortalecimento desta região, uma das mais importantes da musculatura abdominal. A realização do Shirokemi também pode contribuir para outros grupos musculares, como dos membros inferiores, de costas e até mesmo do pescoço. Por isso, o seu treinamento é completo e muito importante. A execução do Shirokemi deve ser feita principalmente sob supervisão e orientação de um profissional capacitado para o mesmo, uma vez que a realização incorreta desta técnica pode levar a graves lesões musculares, físicas e motoras. Apesar de parecer uma técnica simples de ser ensinada e aprendida, o Shirokemi requer total atenção durante a sua execução, principalmente em relação à cabeça, que não pode se chocar contra o solo. Devido a todas as circunstâncias aqui apresentadas, o Shirokemi se coloca como indispensável para a formação e desenvolvimento da criança. Vai ajudar a ensinar a não bater a cabeça contra o solo, amortecer a queda e ainda fortalecer a musculatura durante a fase de crescimento e desenvolvimento. São essas contribuições que fazem do Shirokemi um importante exercício para a criança, a fim que ela possa se desenvolver completamente. Devido às suas características, o Shirokemi se torna ainda muito fácil de ser ensinado por profissionais de educação física, mesmo que estes não façam parte do mundo do judô. Estes profissionais de educação física, ao serem capacitados no ensino do Shirokemi, poderiam levar a técnica para dentro das escolas como forma de vivência. Em outras escolas esportivas, o Shirokemi também poderia ser aplicado, a fim de ser um combatente das quedas acidentais, ajudando a prevenir acidentes mais graves. O Shirokemi então torna-se um importante aliado na prevenção das quedas acidentais entre as crianças, um dos maiores causadores de internações nessa fase. É preciso lembrar que o Shirokemi tem um processo de ensino pedagógico e visa o bem-estar do seu praticante. Portanto, se for executado da maneira correta, sob orientação profissional adequada,
a criança tem um risco muito baixo de se machucar, seja na execução do shirokemi ou seja no dia a dia, pois aprenderá com o shirokemi a cair corretamente. Nas escolas, o shirokemi poderia ajudar a evitar lesões mais graves. Nas escolinhas esportivas, quedas acidentais durante treinamentos de corrida ou mesmo atividades lúdicas como brincadeiras também poderiam ser evitados as quedas com a prática do shirokemi. Ele é muito simples, não exige material complexo, pode ser adaptado para ser ensinado em qualquer lugar, e a criança pode aprender facilmente. Conforme mostrado em pesquisas, adultos que aprenderam a cair com a prática do judô sofreram menos lesões em um teste realizado em comparação com adultos que nunca caíram. O mesmo pode ser entendido e aplicado às crianças. Uma vez que a criança aprenda a cair e tenha consciência de cair da maneira correta, ela evitará lesões mais graves, sabendo proteger a si mesmo e até a outras pessoas durante uma queda acidental. A criança também passará a evitar acidentes, uma vez que terá consciência das lesões que pode sofrer. Além disso, em caso de uma queda acidental inevitável, a criança terá condição física e motora de se proteger, além de estabilidade psicológica para proteger o próprio corpo, uma vez que já será treinada em quedas, pois aprender o shirokemi ajuda a criança a perder o medo, a fortalecer o corpo e a desenvolver essas habilidades técnicas. Como vimos, o shirokemi apresenta uma série de características que o tornam importante para o desenvolvimento infantil, sendo um exercício que deveria ser ensinado em toda a fase de desenvolvimento e crescimento das crianças, não só as praticantes de judô, como também as não praticantes. Se o shirokemi fosse ensinado nas escolas e em outras modalidades esportivas, poderia ajudar a evitar lesões por quedas acidentais que venham a ocorrer no dia a dia. Uma vez que essas quedas acidentais, muitas vezes, não podem ser evitadas, mas podem ter as suas lesões amenizadas caso a criança saiba cair. O shirokemi ajuda a preparar a criança de forma física, motora e psíquica para encarar as quedas e saber proteger a si mesmo e aos colegas contra lesões. Uma vez que o shirokemi seja inserido no mundo da educação física de forma ampla, ele se torna uma ferramenta indiscutivelmente eficaz para combater as quedas acidentais entre as crianças, que são um problema de saúde pública. Após análise de todos esses estudos e pesquisas, concluímos que sim, é muito importante que a criança, desde o primeiro momento, desenvolva técnicas e habilidades para evitar quedas ou mesmo amortecê-las caso isso ocorra. É inegável que quedas acidentais vão ocorrer, mas uma criança preparada para cair terá menor chances de lesões graves e até óbito do que crianças que não praticam atividades físicas, principalmente atividades físicas que não estimulem as quedas, como no caso do judô. Graças aos estudos apresentados, nós vimos como é importante que as crianças aprendam a cair. E o judô entra como uma ferramenta essencial para o ensino de quedas. Se as crianças começarem, desde pequenas, a ter o treinamento voltado para amortecimento das quedas, elas poderão evitar acidentes, como mostrado de acordo com as pesquisas.
Na nossa aula de hoje, nós vimos que as quedas acidentais são as maiores causadoras de internações entre as crianças e que este é um problema de saúde público urgente. Vimos também que através do judô a educação física pode contribuir como ferramenta para sanar esse problema de saúde público. O judô, por se tratar de uma luta que exige muito dos atletas em relação às quedas, pode ser uma importante ferramenta, pois desde a iniciação o judô ensina os seus atletas a caírem de forma correta para evitar lesões e problemas mais graves, a curto, médio e longo prazo. Na nossa aula de hoje nós vimos ainda que o shirokemi é um importante exercício físico para o corpo humano. O shirokemi é tão importante que deveria ser levado para o âmbito escolar, sendo ensinado por professores de educação física nas escolas. Isso ajudaria a diminuir o risco de lesões e acidentes entre as crianças. Durante a execução do shirokemi, uma grande gama de grupos musculares são exigidos para fazer a atividade. O shirokemi ajuda a combater lesões posturais e ainda contribui para o emagrecimento e o combate à obesidade. O shirokemi também contribui para o fortalecimento da região abdominal, importante para a estabilização do corpo humano. Através do shirokemi, as crianças aprendem que elas não devem bater a cabeça contra o solo e nem usar os braços para amortecer as quedas. Isso é muito importante, pois ajuda a prevenir lesões que causam internações, considerando que 74% das causas de internações entre crianças são causadas por quedas acidentais. Uma vez que a criança esteja preparada para cair, ela não correrá o risco de se machucar de forma mais grave. E assim chegamos ao final da nossa aula hoje com esse importante tema que foi discutido e que é de relevância para a nossa área. Espero que você tenha aprendido bastante e que este material feito com muito carinho tenha atingido seus objetivos de esclarecer e levar informações para os profissionais de educação física. É muito importante estarmos atentos e sempre estudando. Estudar é a melhor forma de nos desenvolver e desenvolver a nossa profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa servir para mostrar o quão importante o judô é para o desenvolvimento da criança e que as manobras e as técnicas aprendidas do judô podem sim salvar vidas. Muito obrigado!